mas desde que vocês entraram por essa porta, vocês já estão abençoando o nosso coração. Então, que essa casa seja um lugar de bênção na vida de cada um de vocês. Isaías, capítulo 8, a partir do verso de número 22. Quero meditar com você nessa noite, da qual celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal, sobre o tema, tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Quem achou, diga amém. Isaías capítulo 8, verso 22, diz assim para nós: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Agora o capítulo 9, verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, repita comigo, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegra no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Agora um texto que todo mundo conhece. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos colocar o nosso coração diante de Deus mais uma vez. Pai, louvado seja o seu nome, Deus. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos inspirou nessa noite para cantar, ó Deus, as canções que nós cantamos aqui. O Senhor nos deu o privilégio, Pai, de ver os nossos filhos, as nossas crianças, no caminho do Senhor, Pai, desde já servindo a Ti. E nessa hora, Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Pai, que as nossas preocupações, o tempo e toda a dificuldade que possa ser usado por Satanás para nos atrapalhar a compreensão da Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. E nessa hora preciosa, nós te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito. Fale, ó Deus, de forma individual, com cada pessoa e com cada necessidade que se faz presente aqui nessa noite. Nós clamamos ao Senhor por unção do Teu Espírito, por graça da Tua parte e por simplicidade no falar, Deus. Ajuda-nos. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Tudo o que nós precisamos. Meus irmãos, uma das virtudes mais maravilhosas que nós podemos contemplar nessa breve vida, nessa tão breve existência, nessa nossa vida que é tão curta, tão pequena e que às vezes passa tão rápido, essa virtude que nós podemos contemplar com os nossos olhos, sentir com o nosso coração, é a virtude chamada esperança. Meus irmãos, eis diante de nós algo que alegra o nosso coração, porque quando nós estamos detidos e contemplando isso que nós chamamos de esperança,
É ela que nos sustenta em meio à nossa trajetória. Se eu e você não tivermos esperança em nosso coração, pare para pensar e refletir comigo. Como continuaremos a nossa caminhada, como daremos um passo à frente sem possuir isso que nós chamamos de esperança? Mas quando nós possuímos essa esperança, ela empolga o nosso coração. Às vezes estamos tristes, às vezes estamos desanimados, às vezes estamos até pensando em desistir, mas de repente o nosso coração é cheio de esperança e aquilo nos dá força para continuar. Mas, igreja, quando nós tomamos posse disso que chamamos de esperança, ela sacode a cada um de nós, ela chacoalha a cada um de nós, ela traz de novo o brilho nos olhos que, quem sabe, há tempos nós perdemos. Porque essa virtude, meus irmãos, chamado esperança, é algo que de fato nós precisamos buscar para as nossas vidas. Todavia, o fato de viver sem esperança, sem expectativa, é uma triste e também dolorosa tragédia. Aquele que vive sem esperança pode ter certeza que já perdeu toda a sua vontade de viver. Aquele que não carrega esperança na alma, aquele que não carrega esperança em seu coração, talvez já perdeu o sentido da vida. E você para perceber comigo que muitas pessoas que eu e você conhecemos, que você conhece, que talvez esteja até debaixo do teto da sua casa, estão sofrendo porque perderam a esperança. Mas eu e você sabemos também que muitas pessoas estão morrendo sem esperança. E muitas pessoas, meus irmãos, é duro dizer isso, estão tirando a sua vida nos dias de hoje, porque não tem mais esperança. Se você não tem mais esperança para viver, por que continuar vivendo? Diante dessas verdades que parecem duras, mas que de fato são verdades, esse texto que é tão conhecido de cada um de nós, que nós ouvimos desde que somos pequenos, esse texto que é conhecido, mas que é por demais precioso, nos mostra nessa noite o profeta Isaías, falando de duas realidades completamente diferentes para nós. Ele fala de tristeza e alegria. Ele fala de esperança e falta de esperança. Ele vai falar para nós de luz e trevas. Porque são essas duas realidades que eu tenho diante dos meus olhos nessa noite. Sendo assim, irmãos, diante de tudo aquilo que nós já falamos nessa introdução, e se você está comigo, diga amém. O que esse texto, nesse dia tão precioso e especial sobre o Natal, tem para nos ensinar nessa noite? E a primeira lição que eu quero trazer para nós, o primeiro ponto da nossa reflexão, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor. Um mundo sem esperança é um mundo sem um Redentor. Um mundo sem esperança é um mundo que não sabe e não conhece um Redentor. Olha comigo, por favor, o verso 22 do capítulo 8, mais uma vez. Olharão para a terra, e eis aí, o que, irmãos? Angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Todos nós que estamos aqui nessa noite sabemos e temos a convicção de que o profeta Isaías, há 700 anos antes do nascimento de Jesus, é aquele que em toda a Bíblia mais fala da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a mostrar para o povo aquele que viria, aquele que traria esperança, aquele que traria mudança para o seu tempo. Porém, meus irmãos, Isaías, e principalmente o tempo com o qual ele vivia, não era muito diferente do nosso.
Porque por mais que esse profeta apontasse a esperança, por mais que esse profeta mostrasse o caminho certo, por mais que esse profeta se esforçasse para mostrar o caminho correto, as pessoas não buscavam esse caminho. As pessoas não queriam esse caminho. E por causa de não buscar o caminho da esperança apontado pelo profeta, eles viviam dias de trevas, dias de dificuldades, dias de sombra de morte, dias de angústia, porque não conseguiam enxergar a esperança. E diante desse ponto eu quero tirar a primeira lição com vocês, que quando não se tem um redentor, não se sabe para onde vai. Quero repetir. Quando não se tem um redentor, não se sabe para onde está indo. Olha o verso 1 do capítulo 9, por favor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar. A primeira coisa que nós podemos destacar no início desse verso de número 9 é que ele vai falar da palavra escuridão, trevas, dificuldades de enxergar aquilo que está diante dos próprios olhos. E você vai perceber comigo, meus irmãos, e notar que quando nós olhamos para uma história que é muito conhecida de cada um de nós, Alice no País das Maravilhas. Eu acho interessante, eu já citei isso aqui em algumas pregações, é de que no momento de confusão, no momento de dificuldade, no momento do qual ela buscava um sentido, uma direção para a sua vida, ela virou para o gato e perguntou: para onde esse caminho leva? E o gato responde para ela: para onde você quer ir? E ela diz: eu não sei. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar basta. Qualquer direção é suficiente. E hoje, quando nós olhamos para a humanidade, nós vamos perceber que uma das grandes angústias e crises existenciais hoje é que as pessoas estão sem direção. As pessoas não sabem para onde está indo. As pessoas não sabem o caminho com o qual estão trilhando. Meus irmãos, vocês têm uma vida corrida e corrida por demais. Vocês têm uma vida acelerada e acelerada por demais. E nesse redemoinho de atividades que nós temos, quantas das vezes nós paramos para refletir a seguinte coisa: por que nós fazemos aquilo que nós estamos fazendo? Em meio desse turbilhão de coisas e de atividade que nós temos nos nossos dias, quantas das vezes eu e você paramos para refletir e perguntamos para nós mesmos para onde nós estamos indo? E nesse alvoroço de nossas vidas, quantas das vezes, igreja, nós paramos para nos perguntar o que tem guiado as nossas vidas? E você vai concordar comigo que muitas pessoas, e até nós, muitas das vezes, somos guiados tão somente pelos nossos sentimentos. Nós somos guiados por aquilo que brota de repente no nosso coração. Nós somos guiados por um sentimento, seja ele bom ou seja ruim, para direcionar as nossas vidas. Mas muitas das vezes, esses sentimentos que guiam as nossas vidas não passam pelo filtro da reflexão. Porque estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão sem direção, sem sentido para continuar vivendo. Mas, meus irmãos, quando nós paramos para refletir de forma séria sobre esse assunto, quando nós olhamos ao redor, buscando algo que direcione a nossa vida, e até nos agarramos a isso, nós vamos ver lá na frente
que aquilo não trouxe a satisfação que a gente tanto queria, que aquilo não preencheu o vazio que a nossa alma tanto ansiava. Quer ver um exemplo? Nós trabalhamos aqui um tempo sobre o tema Encontros com Jesus. E o primeiro encontro que nós observamos com Jesus está em João capítulo 1, lá para o verso 45 e 47. É o encontro de Jesus com um jovem chamado Natanael. Aquele jovem, inteligente, cético, estava debaixo de uma árvore refletindo sobre a vida, buscando compreender o fato de que a sua nação precisava de alguém que trouxesse libertação. Mas em meio àquela reflexão, ele não achou sentido, não achou resposta, até que se encontrou com Jesus. E Jesus disse para ele: jovem, eu vi você debaixo da árvore. E ele se encantou, e o homem que era cético, de repente começou a dizer: Deus meu! E Jesus falou a ele: calma, rapaz, você creu em mim tão somente que eu disse que você está em cima da árvore, mas me siga, que a partir de agora você vai ver coisas muito maiores do que essa. Anjos subindo e descendo diante do Filho de Deus. Mas quando caminhamos um pouco mais, em João capítulo de número 4, nós vamos observar uma mulher. Uma mulher que buscava sentido para a sua vida, direção para a sua existência. E ela entendeu, ela compreendeu, ela achou que o sentido para a sua existência estava nos relacionamentos que ela nutria. Casou-se pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta, pela quinta vez. E estava num relacionamento que não devia estar, até se encontrar com Jesus e entender o verdadeiro sentido para a sua vida, para a sua existência. Mas, meus irmãos, a segunda coisa que eu quero destacar com você é que quando não se tem, preste bem atenção, igreja, quando não se tem um redentor, a vida é esmagada pelo peso da culpa. Vou repetir. Quando não se tem um redentor sobre as nossas vidas ou em nossas vidas, a nossa vida, a nossa existência, ela é esmagada pelo peso da culpa. Olha o verso 4 do capítulo 9, por favor. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Se você parar para perceber e notar cuidadosamente comigo, perceba os termos que Isaías está usando. Angústia, ok? Volta com seus olhos para a Bíblia, por favor. Angústia, escuridão, ansiedade, aflição, sombra de morte, peso e opressão. Ele faz questão de trazer todas essas figuras que são muito conhecidas de cada um de nós, para deixar claro um quadro de uma condição de desespero e desamparo. Pessoas que estavam completamente desesperadas. Pessoas que estavam completamente desamparadas. E muitas dessas pessoas estavam assim por causa do peso da culpa. E pare para observar comigo, meus irmãos, que quantas pessoas hoje vivem esmagadas pelo peso da culpa. Na verdade, poderíamos dizer que elas não vivem. Porque a angústia não sai do seu coração, a tristeza não sai da sua alma, a dificuldade não sai do seu ser, porque tem sido esmagado. Porque podemos concordar que a culpa, ela estraçalha a alma. Podemos concordar, sim, que a culpa, ela paralisa a vida. Certo episódio de Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 11, Jesus está numa casa ensinando. Enquanto ensinava naquela casa, de repente, o teto se abre. O teto se abre, as pessoas assustadas com aquela situação, um homem começa a descer.
E o texto vai dizer para nós que Jesus viu a fé dos 4 amigos que desciam aquele homem e disse assim: a sua fé te salvou. Mas vamos parar para entender. O problema dele era um problema de fé ou ele estava aleijado? O problema dele era um problema no coração e na alma ou um problema na perna? E Jesus mostrou para nós, e mostra para nós, quando aquele homem desce, ele percebe e entende que o que paralisava a vida daquele homem era a culpa. O que deixava aquele homem prostrado era a culpa. O que dificultava a existência daquele homem era a culpa. Porque, preste atenção, igreja, em nome de Jesus, nessa comemoração de Natal, quando nós não temos um Redentor sobre as nossas vidas, a culpa vai sempre esmagar a cada um de nós. Quando nós não temos alguém que pode sanar as nossas dificuldades, aquele que pode perdoar os nossos pecados, aquele que pode trazer paz para a nossa alma, nós sempre seremos esmagados pelo peso da culpa. Meus irmãos, uma nota de rodapé aqui, olhe para os judeus. Aquele tanto de lei, aquele tanto de ordem, a pessoa saía na rua, tocava, quem sabe, em algo que não deveria tocar, culpa. Andava mais um pouco, tocava em alguma coisa, culpa. E parece que a gente vive assim na realidade de hoje. Porque não encontramos alguém que pode tirar essa culpa da nossa alma. Alguém que pode trazer alívio para o nosso coração, alguém que pode libertar a nossa vida desse cárcere. Estão comigo, amém? O segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, prometo que estou caminhando para o final. A esperança, segundo ponto. A esperança se torna realidade quando conhecemos o nosso Redentor. A esperança na nossa vida se torna realidade quando eu e você temos esse conhecimento íntimo, verdadeiro, profundo, real, significativo do nosso Redentor. Perceba comigo o verso de número 2. O povo que está andando ou andava? O povo que andava em trevas, viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a... Agora o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Gente, Isaías é maravilhoso. E ele vai fazer questão de mostrar para nós agora um único nascimento que tem o poder de mudar a nossa realidade. Ele vai mostrar para mim e para você agora, nesse momento, nessa circunstância do culto, que existe algo que pode acontecer na nossa vida, um nascimento que pode acontecer na nossa existência, que pode mudar. Pode virar a chave da nossa vida, pode virar a chave da nossa eternidade, pode virar a chave que a gente tanto precisa. E se você perceber comigo, a primeira coisa que eu quero destacar é que esse menino que nasceu com um objetivo. Repare o comecinho do verso 6. Eu quero que você note na sua Bíblia. O texto, ele vai fazer questão de mostrar para nós a seguinte coisa. Porque o menino fez o que, irmãos? Nos nasceu. E um filho se nos deu. Então você percebe duas coisas aqui. Um menino que nasceu com um objetivo e um menino que nos foi dado com um propósito. Vamos repetir? Um menino que nasceu com um objetivo. E um menino que nos foi dado com um propósito. Então, a primeira coisa, esse menino que nasceu com um objetivo. E o verso 7 vai mostrar para nós que o objetivo do nascimento desse menino é estabelecer a paz. A paz. Quando nós vamos para Gálatas capítulo 4, verso 4 e o verso 5,
O texto vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele preparou tudo. Deus preparou todas as circunstâncias do mundo daquela época. Deus preparou a cultura, Deus preparou a língua, Deus preparou os povos para que o Filho dele viesse a esse mundo. E como se não bastasse preparar todas essas coisas, de repente um anjo vai na casa de uma jovem que provavelmente estava saindo da sua adolescência para a juventude e diz para ela: você vai conceber do Espírito Santo de Deus. E como se não bastasse, encontra um homem justo que vê a mulher que ficou grávida de repente e faz de todas as coisas para não prejudicá-la, mas recebe a visita de um anjo que diz para ele: não temas receber Maria como sua esposa, porque aquilo que está sendo gerado no ventre dela é do Espírito Santo. E esses dois começam uma jornada de vida. Aquele menino nasceu, aquele menino fugiu ainda quando era novo, aquele menino continuou a sua jornada, ensinando, curando, pregando, libertando, salvando, revelando aquele que era o seu pai para as pessoas. E no momento derradeiro da sua vida, ele chega diante da cruz, e naquela cruz, onde todos os líderes religiosos se gloriavam de tê-lo colocado ali, naquela cruz, onde os escribas, os fariseus, os saduceus e todo o sinédrio se alegrava de ver o seu maior inimigo sofrendo. Naquela cruz, igreja, em nome de Jesus, entenda, ele estabeleceu a paz. E ele estabeleceu a paz, pagando a dívida que eu e você não podíamos pagar. Quando vamos para Ezequiel, capítulo 33, se não me engano, Ezequiel vai dizer para nós que a alma que pecar, essa alma morrerá. Quando vamos para Tiago, capítulo 2, verso de número 10, ele vai dizer para nós que se guardarmos toda a lei de Deus, mas tropeçarmos em um único ponto, nos tornamos culpados de toda a lei. Então, em nome de Jesus, quem aqui pode levantar as mãos e dizer que obedece toda a lei de Deus? Quem aqui pode pegar um microfone e vir aqui na frente e dizer para toda a igreja que não tem pecado? Quem aqui pode declarar em alto e em bom som que não tem dificuldades na sua alma, que não luta contra dificuldades? Mas em meio a todas as nossas dificuldades e dívidas, lá naquela cruz estava alguém pagando a dívida que nós não conseguimos pagar. Em meio a todas as nossas dificuldades e frustrações e dívidas diante de Deus, estava alguém declarando para o universo que toda a culpa que carregamos na nossa consciência estava paga e liquidada. Mas pare para perceber que esse menino, ele estabelece a paz, sofrendo aquilo que eu e você não aguentaríamos sofrer. Porque existe uma perspectiva hoje, igreja, que Jesus tinha medo de ir para a cruz. Existe uma ideia hoje que Jesus tinha medo de ir para a cruz, para o Calvário. Nós observamos o texto no Getsêmani, Jesus chorando ali, e do seu corpo saindo gotas de sangue, e achamos, olha, Jesus está com medo de ir para a cruz. Mas Jesus nasceu para aquilo. E o único medo e a única angústia que Jesus carregava no seu coração era de ter que experimentar a separação entre ele e o Pai. Por isso, quando ele está ali estendido naquela cruz, no momento do qual ele se tornou pecado, é isso que nós precisamos entender. No momento que ele se tornou pecado, a face do Pai se afastou dele, e ele declarou em alto e bom som: Deus meu, por quê me desamparastes? Porque esse Jesus que nasceu, que é o nosso Redentor,
estava sofrendo as consequências da ira de Deus que nós não podemos sofrer. Mas quando caminhamos um pouco mais, esse menino estabeleceu a paz quando ele nos adotou para a sua família. Eu e você fazemos parte da família de Deus não porque nós somos bonitos, não porque a gente tem um sorriso agradável, não porque somos pessoas bacanas e legais, mas hoje nós fazemos parte da família de Deus porque o Espírito Santo enviado por Jesus habita entre nós. Habita entre nós e em nós. Isso nos dá a condição de ser chamados filhos de Deus. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que esse menino, ele nos foi dado com um propósito. Olha o verso 6 mais uma vez, e eu quero destacar a palavra que diz para nós: maravilhoso conselheiro. Vamos repetir? Maravilhoso. Aqui é uma coisa só. Então esse menino, ele nos foi dado com o objetivo de ser para nós o maravilhoso e conselheiro das nossas vidas. Se falamos no início aqui do sermão de que as pessoas estão vivendo sem direção, sem rumo, sem saber para onde ir, ergue-se de nós esse menino que mostra a direção para a qual nós precisamos viver. Na aula da saudade, em João capítulo 14, verso de número 6, Jesus está ali, nos últimos momentos com seus discípulos, praticamente se despedindo deles, e de repente, entre eles, Filipe se levanta e diz assim: beleza, tudo que o Senhor ensinou para nós é maravilhoso, mas eu só peço uma coisa: mostra-nos o Pai e basta. Ao que Jesus diz para Filipe: você ainda não entendeu nada. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim e vê o Pai. E Jesus aproveita para dizer: eu sou o único caminho, a verdade e a... Você quer direção para a sua vida? Olhe para Jesus. Você quer um rumo para a sua existência? Olhe para Jesus. Você quer ter sentido para viver? Olhe para Jesus. Você quer ter alegria e felicidade para viver? Olhe para Jesus. Você quer ter uma vida da qual você sabe que está indo pelo caminho certo, a rota certa? Obedeça aquilo que Jesus quer para a sua vida. Mas observe comigo, que esse que é o nosso conselheiro, ele olha para nós cheio de culpa e cheio de dificuldade. Ele olha para nós cheio de problemas, cheio de angústias na alma. Ele olha para nós tendo o peso do pecado pressionando a cada um de nós e nós inventando métodos e maneiras para sanar essas culpas. E esse que é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele chega diante de nós em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, um texto que você conhece, e diz assim: venham a mim. Algo pessoal. Jesus está falando, olhando para você nessa noite. Não é um sermão pregado sobre as suas cabeças, mas um sermão pregado diante dos seus olhos. Jesus está dizendo para você nessa noite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. O descanso que você tanto precisa, que você tanto necessita, me desculpe falar, não está no smartphone que você tem, não está na quantidade de séries que você assiste para tentar esquecer da vida,
não está nos projetos que você tem conquistado, não está nos anseios que você tem e já conseguiu conquistar. Mas o descanso para a nossa alma está na pessoa de Jesus. Esse que nasceu para ser o nosso conselheiro, para nos mostrar o caminho certo. Mas eu quero encerrar mesmo, irmão, amém? É que essa criança que nasceu, da qual nós celebramos nessa noite, ela foi nos dada para ser o nosso Deus forte. Não é isso que diz o verso 6? Deus forte. E quando olhamos para a realidade de termos um Deus forte, nós temos um Deus que nada é impossível para Ele. É um Deus, meus irmãos, que salva o perdido. Aquele que talvez nós já olhamos e dissemos, meu Deus, não tem jeito mais para fulano. Não, aqui está nessa noite o Deus que salva o perdido. Mas esse Deus, que é o nosso Deus forte, é aquele que liberta o cativo, que cura o enfermo, que consola o triste, que levanta o abatido. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Redentor, esse é o nosso Jesus, que nós celebramos o nascimento dele. Eu peço que você fique de pé, por favor. Eu preciso muito perguntar para você, se esse Jesus que nós estamos celebrando hoje, se Ele é a sua esperança, se Ele é o seu Redentor, se você é membro da igreja, se você faz parte da igreja, eu estou perguntando se Jesus é a sua esperança. Se Ele é aquele que é o dono da sua vida, o Senhor da sua existência. E a segunda pergunta que eu tenho para fazer para você é que se nós estamos comemorando o nascimento de Jesus nessa noite, a grande pergunta é, esse Jesus já nasceu para você? Ele nasceu, nós sabemos. Morreu, ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus e voltará para buscar. Diz assim para nós, vamos ler junto? A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em esperança. Vamos refletir aqui rapidinho? É Cristo na manjedoura? É Cristo na cruz? É Cristo no trono? O que o texto está dizendo para nós? Não deu para ouvir. É Cristo aonde? É isso que nós precisamos, irmãos. Cristo em nascendo em nós, dia após dia. E a partir disso, a partir dessa realidade, aí sim, Ele é a esperança para as nossas vidas. Ele é a esperança para as nossas vidas. Se você entrou aqui hoje e ainda não faz parte da família de Jesus, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, não vou pedir para você vir à frente, para você levantar a mão, uma decisão do seu coração, porque mais um Natal estamos passando, e como nós pregamos hoje de manhã, as oportunidades, elas passam, e você tem a oportunidade hoje de voltar para Jesus, de entregar a sua vida para Jesus, e ter Jesus em você, e ter esperança para a sua vida. Que Deus abençoe você, que você não deixe de tomar essa decisão nessa noite. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos porque celebramos, ó Pai,
o Natal nessa noite. Te agradecemos porque um dia o Senhor nasceu. O Senhor foi nos dado para que a nossa vida, ó Pai, tivesse sentido. Para que a gente não ficasse perdido nesse mundo, ó Pai, de angústias, de dúvidas, de dores, de perdas, de dificuldades. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor um dia decidiu vir morar em nós. Em nós. Então, se alguém aqui ainda não tem Jesus em seu coração, que ele entregue a vida para o Senhor nessa noite, Deus. Que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de redenção, que seja uma noite de nascimento do Senhor Jesus em nosso coração. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém.